Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. Governador Eduardo Leite pede ajuda de mais de 20 bilhões de reais ao governo Lula só para a reposição de perdas com impostos. Rio Grande do Sul vai precisar de muitos recursos para infraestrutura, afirma presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. As notinhas das araras, os destaques internacionais, a Rádio ONU, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pediu à União um auxílio financeiro de 20 bilhões de reais para repor perdas esperadas em receitas do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, nos próximos 12 meses em decorrências do efeito das enchentes sobre a atividade econômica do Estado. Desse valor, 15 bilhões abasteceriam os cofres estaduais e outros 5 bilhões seriam distribuídos aos municípios atingidos pela tragédia. Pela proposta, os recursos ficariam carimbados para ações de enfrentamento e mitigação dos danos causados pelas enchentes. O pedido consta em ofício encaminhado pelo governador ao presidente Lula. No documento, ele classifica as primeiras projeções de impacto sobre as receitas como extremamente preocupantes. Os números apresentados pelo governador não incluem perdas em outros tributos estaduais e municipais, como o ISS, o Imposto sobre Serviços. O diagnóstico do governo estadual mostra uma concentração de empresas nas regiões inundadas, mais da metade das receitas do Estado com ICMS, 57% vem de companhias instaladas em municípios que declararam calamidade pública pelas chuvas. Para medir os efeitos possíveis na arrecadação dos próximos meses, os técnicos do Executivo Gaúcho mapearam os estabelecimentos dentro da área de inundação, com raio de até 750 metros de distância, o que resultou em 22% das companhias e 37% da arrecadação do Estado. A partir desses dados, eles traçaram alguns cenários. Se o ritmo de restabelecimento das atividades for de 10% ao mês, a perda da arrecadação entre maio e dezembro de 2024 seria de 7 bilhões e 600 milhões de reais em relação à estimativa original para este ano. Caso o ritmo da retomada seja mais lento, de 5% ao mês, o prejuízo será maior, de 9 bilhões e 200 milhões de reais. O governo também fez um recorte alternativo, considerando a projeção da arrecadação para os próximos 12 meses. Em estimativas mais agregadas, uma queda de 20% nas receitas do ICMS significaria uma perda de 9 bilhões e 970 milhões em 8 meses. Se a redução for de 30%, o impacto na arrecadação ficaria em 14 bilhões de reais. No cenário mais pessimista, a queda de 50% no ICMS poderia tirar 24 bilhões de receitas do Estado. O pedido ao presidente foi feito com base no cenário intermediário. A situação está complicada para o governo estadual e para todo o empresariado gaúcho. Em matéria publicada no jornal o Globo, aponta que o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Ilan Goldfein, que é brasileiro, a reconstrução do Rio Grande do Sul exigirá, além de recursos,
inteligência para que seja realizado de maneira compatível à nova realidade climática, em que eventos extremos serão recorrentes e toda a infraestrutura precisará ser mais resiliente. E Ilan acrescentou que a questão climática é uma das prioridades do BID, fomentando investimentos para mitigar a mudança climática com a transição energética verde, ajudando países a se prepararem para o que já está vindo. Os programas do BID, ressaltou, são aliados aos compromissos firmados no Acordo de Paris de fazer a transição energética para uma matriz limpa e reduzir emissões de carbono para evitar o aquecimento global superior a 1,5 grau. Ilan disse ter se surpreendido com a quantidade de desastres naturais, eventos climáticos já registrados na América Latina desde que assumiu o organismo em 2022. Segundo ele, já vivemos secas nos últimos anos na Argentina e no Uruguai, faltou também água no Uruguai, tivemos o incêndio no Chile, furacão em Acapulco e agora essa inundação no Rio Grande do Sul. Ilan disse ainda que o papel do Banco do Desenvolvimento é apoiar os países a se prepararem para a realidade, tanto na contingência quanto na infraestrutura. No auge da tragédia do Rio Grande do Sul, Ilan esteve no Brasil e anunciou um pacote de ajuda de 5,5 bilhões de reais em recursos imediatos e até financiamento para pequenas empresas. A estimativa inicial do governador Eduardo Leite é que sejam necessários quase 19 bilhões a médio e longo prazo para reerguer o Estado após as enchentes. E vamos às notinhas das araras, a sua agenda de Brasília. Ministro Fernando Haddad reúne-se com bancos públicos para debater medidas de ajuda a empresas gaúchas. Vem anúncio aí, vem anúncio muito bom. Senado Federal pode votar o projeto de lei que trata sobre a desoneração da folha, aquele famoso lobby da Rede Globo. Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin analisa pedido do governo para suspender liminar da reoneração. Por quê? Porque o governo chegou a um acordo com o Congresso e os 17 setores da economia que estão sendo desonerados. O Sérgio Moro, TSE, vota recursos contra a decisão do TRE do Paraná, que absolveu o senador. China e Rússia, Xi Jinping recebe Putin em Pequim. E agora o governo quer manter. A AGU pediu que o Supremo, então, suspenda os efeitos da liminar do ministro Cristiano Zanin, que derrubou a desoneração. A decisão provisória precisa ser revertida antes de 20 de maio, quando as empresas têm que pagar ao INSS o valor referente aos salários de abril. Vocês viram o que eu falei, INSS. Então, desoneraram esses 17 setores da Previdência com o INSS. Então, o que ocorre? Vamos dizer, o Zé paga o INSS, esses setores não pagam o INSS. E daí o INSS quebra por causa do Zé, que trabalhou só até os 70 anos de idade, porque como estão defendendo uma nova reforma da Previdência, hoje você se aposenta com 65. Daqui a pouco você se aposenta morto, né? É o que está acontecendo, porque o Zé paga, nunca deixa de pagar. E os setores agora da economia, esses 17 setores, não querem pagar a Previdência e defendem uma reforma da Previdência. É brincadeira. E o senador Efraim Filho, do União Brasil, protocolou o projeto de lei, então, sobre a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia. O texto foi apresentado depois de um acordo entre o governo e o Congresso Nacional. Deve ser votado hoje
no plenário do Senado. O relator é o Jacques Wagner, do PT da Bahia, do próprio governo. E as prefeituras aguardam também uma boquinha para eles, né? Porque eles estavam sendo desonerados e até agora eles não foram beneficiados com um projeto de lei. Então, o projeto de lei não abrange aquelas cidades que abrangia anteriormente. Então, Haddad, o ministro da Fazenda, sinalizou uma resistência em relação à proposta inicial de meio termo apresentado pelos municípios, que ficaria assim: 2024 mantida a alíquota de 8%, 2025 aumenta-se para 10%, 2026 sobe para 12%, 2027 fica em 14% e segue em diante. Isso aí é mais um que não vai pagar o bolo da Previdência. O Zé vai ser o único a pagar e a Previdência vai quebrar, ou vão ter que fazer no próximo governo, com certeza, uma reforma da Previdência. Sempre sobra para o mais fraco. E os líderes partidários do Senado se reúnem hoje para pressionar o presidente da Casa para que force o Palácio do Planalto a fazer um acordo sobre a manutenção da desoneração também para as cidades. É aquilo, o dinheiro não é dos parlamentares, o dinheiro é da Previdência Social que está sendo surrupiado, é isso, está sendo roubado da Previdência Social. E o governo também anunciou uma série de medidas de auxílio financeiro direto às famílias atingidas. O conjunto somará 50 bilhões de reais. É interessante, então, o que o Lula anunciou no Rio Grande do Sul, um voucher, né, de R$ 5.100, né, para quem teve as moradias diretamente afetadas na catástrofe. Estima-se que seja distribuído a 200 mil famílias com impacto de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O pagamento será feito por Pix pela Caixa Federal. O imóvel usado, o governo comprará moradias no padrão do programa Minha Casa Minha Vida para quem perdeu a residência nos desastres. Os próprios indivíduos afetados podem buscar o imóvel e entrar em contato com a Caixa, imóvel até R$ 270 mil. O problema é o seguinte: se querem fazer uma coisa organizada, vamos ver quais dessas pessoas, tem muitos aposentados nesses 200 mil desabrigados, se ele toparia ir para outro município. Assim ficaria mais fácil, porque obviamente que não vai ter imóveis, vamos dizer, de R$ 270 mil, uma série de imóveis em Porto Alegre. Não vai ter isso. Então, se a pessoa for para o litoral norte, para o litoral sul, ou para um local que não tenha esses problemas de alagamento, seria uma boa, mas tu tem que fazer um negócio organizado. E daí tá na bola, tá com o governo estadual e agora também com o governo federal, com o Paulo Pimenta lá como ministro extraordinário. Financiamento habitacional, a suspensão das parcelas mensais do Minha Casa Minha Vida e dos financiamentos via FGTS por 6 meses, o saque calamidade. Então, quem tem fundo de garantia, quem tem dinheiro no fundo de garantia, vai poder tirar R$ 6.220. O governo adicionará 21 mil famílias gaúchas ao programa Bolsa Família, e o Haddad disse que também vai anunciar uma série de medidas essa semana ainda, depois desse encontro com os bancos públicos. Eles debaterão medidas para garantir os empregos das empresas gaúchas. É o grande X da questão. Uma grande parte das empresas gaúchas estão alagadas, né, e a gente espera que retome, mas retomam como? Sem financiamento? Retomam sem qualquer tipo de recurso, no mesmo lugar?
fica difícil. E o projeto que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos recebeu 61 votos a favor e nenhum contra. O impacto estimado pelo Tesouro Nacional é de 23 bilhões de reais. Vamos ver de que forma, então, esses novos anúncios do ministro Fernando Haddad e a reforma tributária continua ali a regulamentação que parece que sai um dia e parece que não sai no outro dia. O que, indiscutivelmente, com essa regulamentação, alguém perde, alguém ganha. E ninguém quer perder. Como esses 17 setores da economia que ganharam uma mamata ali de não pagar a Previdência e serão dos responsáveis pela quebra da Previdência Social. E vamos aos destaques da imprensa no mundo. New York Times: Sindicato da Universidade da Califórnia autoriza greve por causa da repressão a atos pró-Palestina. Washington Post: Estados Unidos suspendem financiamento para organização ligada a investigações de pandemias. Wall Street Journal: Rússia lançou satélite em 2022 para testar componentes de potencial arma com dispositivo nuclear. La Nation: temos tudo preparado para conseguir a dolarização, diz ministro da Economia de Milei. Financial Times: níveis elevados de dívida colocam a Europa em risco de choques adversos, diz BCE. E o secretário de Estado Antony Blinken disse que a ofensiva terrestre de Israel na cidade de Rafah teve um impacto negativo nas condições humanitárias em Gaza. Obviamente, todo mundo sabe disso, né? Afirmou que Israel deve reabrir a passagem fechada em 7 de maio para que os caminhões com suprimentos entrem na região. E, além do mais, não deixa a ajuda humanitária. Isso é criminoso e com apoio americano. O chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, afirmou que as alterações feitas por Tel Aviv na proposta de cessar-fogo levaram a negociação a um impasse. Declarou que a organização não vai abrir mão de nenhuma exigência feita anteriormente. E o secretário Blinken, também americano, afirmou que a Ucrânia pode iniciar diálogos com a Rússia para tentar encerrar o conflito caso Moscou mostre interesse em negociar. Disse, no entanto, que cabe a Kiev definir os termos de uma possível negociação. O que está acontecendo? A Ucrânia está perdendo essa guerra para a Rússia. E daí a Rússia vai dizer, eu quero ficar com esses territórios, esse, e não abro mão disso. A Ucrânia vai aceitar? O Blinken deixou na mão lá da Ucrânia para resolver isso. E o presidente russo, Vladimir Putin, está em Pequim em sua primeira visita ao exterior depois de ser reeleito. Terá encontro com o presidente chinês e discutirão cooperação em economia, política e segurança. A guerra da Ucrânia também será debatida. E a última notinha vem lá da Eslováquia, né? O premier foi baleado. O ataque se deu enquanto Robert Fico cumprimentava um grupo de pessoas ao sair de uma reunião da cidade de Andulova, no centro da Eslováquia. O premier precisou ser submetido a uma cirurgia, mas não corre o risco de morte. O atirador foi preso. E vamos aos destaques da Rádio ONU. Abril de 2024 foi o mês mais quente já registrado e o 11º mês consecutivo de temperaturas globais recordes, segundo dados da Organização Meteorológica Mundial, OMM, divulgados nesta quarta-feira.
O último mês ficou 0,14 graus Celsius acima do máximo anterior estabelecido em abril de 2016, de acordo com o conjunto de dados ERA 5 do Serviço de Alterações Climáticas Copérnicos. As temperaturas da superfície do mar registraram níveis recordes nos últimos 13 meses. De acordo com a OMM, condições meteorológicas extremas causaram muitas vítimas e perturbações socioeconômicas. A agência destaca que a duração extraordinária das temperaturas recorde é alimentada pelo evento natural El Niño e pela energia adicional retida na atmosfera e no oceano pelos gases de efeito estufa, provenientes das atividades humanas. As temperaturas recordes foram acompanhadas por eventos climáticos de alto impacto, incluindo as fortes e persistentes chuvas na África Oriental e no sul do Brasil, que pioraram na primeira semana de maio, levando a inundações arrasadoras e mortais. O Afeganistão também sofreu cheias fatais em meados de maio, que mataram pelo menos 300 pessoas e causaram destruição generalizada de casas e infraestruturas. Além disso, foi registrado calor intenso em muitas partes da Ásia, seca no sul da África e chuvas extremas na Península Arábica. O especialista em clima da OMM, Álvaro Silva, disse que o elevado número de eventos meteorológicos e climáticos extremos, incluindo recordes em temperaturas diárias e mensais e volume de chuvas, é mais provável em um mundo mais quente. De acordo com ele, a temperatura da superfície do mar em várias bacias oceânicas, incluindo na faixa tropical, continua a ser recorde, liberando mais calor e umidade para a atmosfera e, assim, agravando as condições. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. E direto de Nova York, nosso correspondente, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal, Renato Rossi, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski de Nova York. E as Nações Unidas dizem que revisaram a contagem de mulheres e crianças mortas nos últimos 7 meses na faixa de Gaza, já que o Ministério da Saúde no território confirma a maioria, mas não todas as identidades das vítimas. Apesar de sua revisão baseada em mortes identificadas, a ONU sustenta que o número geral de mortes do Ministério da Saúde de Gaza, de mais de 35 mil pessoas, na ofensiva militar israelense em andamento em Gaza, é confiável. A agência humanitária da ONU, citando o Ministério da Saúde de Gaza, diz que 7.797 crianças e 4.959 mulheres foram mortas em Gaza até 30 de abril. Esses números, no entanto, representam apenas 70% das mortes totalmente identificadas. A ONU diz que o Ministério de Saúde de Gaza conseguiu identificar completamente 24.686 mortes de mais de 35 mil pessoas que o Ministério diz que foram mortas na faixa de Gaza. O porta-voz da ONU, Farah Haq, diz que o Ministério da Saúde de Gaza ainda está trabalhando para identificar totalmente 10 mil ou mais mortes, com bases nas identidades confirmadas até agora. No entanto, a ONU agora diz que cerca de 52% dos mortos foram mulheres e crianças. O número geral de mortes do Ministério da Saúde de Gaza, de mais de 35 mil, abrange os últimos 7 meses da guerra, que começou em 7 de outubro, quando o Hamas lançou um ataque ao sul de Israel, matando 1.200 pessoas e tornando cerca de 250 reféns, de acordo com as autoridades israelenses. Com base nos 70% das mortes, totalmente identificadas pelo Ministério da Saúde de Gaza, a ONU diz que 52% das mortes em Gaza são mulheres e crianças, cerca de 40%, ou 10 mil, são homens. O Ministério não faz diferença entre civis e militantes mortos. Mais de
1.900 pessoas mortas são classificadas como idosas. Outra informação do relatório é que mais de 78.500 pessoas foram feridas em Gaza, milhares delas com amputações e ferimentos graves causados por bombardeios. Diz que 496 funcionários médicos ou da área da saúde foram mortos. Já o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu diz que os militares mataram 14 mil combatentes e cerca de 16 mil civis em sua ofensiva em Gaza. O governo israelense não ofereceu documentação ou detalhes sobre como chegou a estes números. O Ministério da Saúde de Gaza também informou que sua contagem de 35 mil pessoas mortas, incluindo as quase 8 mil crianças totalmente identificadas, não inclui milhares de outras pessoas presas sobre os escombros de casas ou enterradas às pressas em valas comuns ou ruas da região. A contagem de mortes também não inclui o número incontável de pessoas morrendo de doenças evitáveis, como desnutrição e outras consequências da guerra. Infelizmente, esses números retratam a triste e dura realidade lá no Oriente Médio, nesse conflito que todos nós esperamos que termine o mais rápido possível. Esta informação, um forte abraço a todos. E chegou a hora para a gente relaxar um pouco, sonhar com aquele carro que dificilmente nós vamos ter, mas que o nosso craque Renato Rossi vai falar se é bom, se é ruim, se é uma bomba ou não os carros que estão sendo vendidos no Brasil, os carros elétricos e os demais carros pela nossa indústria automobilística. Como é bom estar com você, Renato Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, aqui Renato Rossi. Eu me atrasei na entrega no meu podcast porque nós estamos numa situação dramática, uma situação que só as pessoas que vivem aqui sabem o que essa enchente está causando em Porto Alegre. Porto Alegre está debaixo d'água. Foi até interessante para mim, porque eu escrevi uma matéria para o portal da Record sobre o efeito da água. Agora um test drive de carro vira uma matéria paralela, né? O efeito da água sobre veículo motorizado. É até um lugar comum, né? É lógico que essas tragédias climáticas, elas inviabilizam a mobilidade urbana, a mobilidade rodoviária, a mobilidade em toda uma região. Você acaba ilhado, ou você foi salvo, ou você mora em algum lugar preservado da cidade. Porto Alegre eu citei mais de uma vez que é uma cidade em 2 níveis. Como era uma região, nós temos uma cidade de mais de 250 anos, como era uma região montanhosa e muitas dessas montanhas e morros não foram nivelados, não foram retificados, é uma cidade que ela se estabelece em diversos planos. Eu moro, por exemplo, aqui no bairro Bela Vista, que é um bairro alto de Porto Alegre, onde já não houve enchente nenhuma. A vida transcorreu normalmente, mas você é atingido paralelamente. Você está Você é um ser gregário, você é um ser coletivo, você não é único. Então ninguém vai ficar imune a nada. Nessa semana, há 2 dias, voltou a água para várias regiões de Porto Alegre. Nós passamos aí uma semana sem água, improvisando. E também hoje, por exemplo, a água está terrivelmente reduzida, porque
está havendo problemas na região de bombeamento de água em Porto Alegre, da água que é captada no Lago Guaíba e é jogada para as hidráulicas, né? A região de Porto Alegre, onde essa água sofre purificação, limpeza, mas essas bombas de sucção, elas estão tomadas, elas estão sem força desligadas, inclusive, para problemas evitarem choques elétricos. E algumas dessas bombas já estavam estragadas, inclusive já estavam precárias e estragaram completamente. Aliás, uma outra coisa que deve ser comentada mais uma vez, que nada dessas tragédias que acontecem principalmente em países terceiro-mundistas, e mesmo elas têm atingido com intensidade também países do primeiro mundo, basta nós lembrarmos dos incêndios destrutivos na Califórnia. Estados Unidos da América está entrando agora na primavera-verão, e no verão, com certeza, esses incêndios vão voltar, porque os níveis de poluição nos Estados Unidos da América não foram reduzidos. Está muito longe a descarbonização da sociedade norte-americana, um país que tem 270 milhões de veículos. A gasolina é um negócio brutal, que é jogado de dióxido de monóxido de carbono no ar todos os dias, na atmosfera. E a gente sabe o efeito tenebroso que esses gases causam na atmosfera, gerando o global warming, o aquecimento global, cujos níveis também não foram reduzidos desde o Acordo de Paris, que ocorreu o último Acordo de Paris, se não me engano, foi em 2015. De lá para cá, pelo contrário, os níveis de poluição aumentaram no mundo. A indústria automobilística, que produz em torno de 110 milhões de veículos no mundo, ela está produzindo 1% somente, e esses veículos são mais dedicados ao mercado chinês, de veículos elétricos. E, portanto, a carbonização, ela não está acontecendo na aceleração necessária. Já foi denunciada a questão do aumento da temperatura de 1,5 graus, e que geraria a invasão dos oceanos nas áreas litorâneas do mundo, acabando também com as ilhas do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, com o deslocamento provável de milhões de seres humanos. Já não basta todos os deslocamentos humanos tenebrosos que estão havendo no mundo, né? Desde a população da Ucrânia fugindo do país, que já está semi-destruído, está numa guerra sem futuro contra o poderio bélico da Rússia. A questão de Gaza, dos deslocados de Gaza, que não tem mais para onde fugirem, mas ainda milhares estão conseguindo sair daquele território condenado pelo fascismo do Netanyahu, né, que para mim é um genocida, já fez a sua vingança e levou essa vingança muito além do necessário. Então são dados realmente humanos também, que já são catastróficos, né? Porque essa geopolítica complicada que nós temos, cada vez mais o enfrentamento de grandes potências, gera também esses efeitos colaterais nos seres humanos. As guerras são tremendamente disruptivas para seres humanos e para a economia global. Então é um momento de grande complicação, e quando se tem uma complicação no microcosmo, como uma cidade como Porto Alegre, de 1.300.000.000 de habitantes, o estado do Rio Grande do Sul, que foi atingido, mais de 400 municípios, você vê como uma tragédia quando você sofre isso, você está vendo essas tragédias na mídia, você está protegido, né? Porque você está vendo na tela do computador, nas telas de TV, pelas diversas mídias, mas você não está participando daquilo ali. Quando uma tragédia dessas nos atinge, aí você vê o que é, aí você sente na pele, sente na disrupção dos seus negócios, da sua profissão. Eu, por exemplo, meu programa de rádio saiu do ar, minhas participações em outras mídias foram interrompidas, tudo isso é um prejuízo financeiro, um prejuízo emocional, um prejuízo de meu status profissional. É tudo isso é o mínimo, né? Porque a minha casa não foi atingida, mas a casa da mãe da minha esposa, da irmã da minha esposa, foram destruídas. A empresa familiar que fabrica válvulas industriais para ordenhadeiras foi arrasada.
Não quer dizer que não tenha recuperação, a estrutura das casas está ainda de pé. Mas imagina uma casa inundada praticamente até o teto. O que isso representa de prejuízo material e emocional? E você, que participa da família, por ser casado com uma das filhas, né, do Angel Nemetev, que já morreu há 2 anos atrás, que foi fundador dessa empresa, a Madema, que fabrica válvulas industriais. Eu até acho que o seu Angel, ele morreu antes de ver a sua firma destruída. Ele poderia morrer de ataque cardíaco, talvez, já era um homem idoso. Seria um drama na vida dele ver o que ele construiu destruído. Então aí a gente sente o que é o efeito do aquecimento global. E aqui, particularmente em Porto Alegre, como eu disse, um microcosmo de uma catástrofe que hoje é global, também essa cidade, principalmente a enchente em Porto Alegre, como também de outros lugares, onde diques foram destruídos, onde estradas mal construídas simplesmente afundaram, onde carros foram tragados por aluviões que vieram de morros, justamente porque foram permitidas construções irregulares em encostas que causam assoreamento do terreno. A falta de vegetação gera esses deslizamentos de terra que soterraram aqui no Rio Grande do Sul um número ainda não contabilizado, porque essas pessoas estão debaixo da terra. E quando você vê a sua cidade destruída, e domingo eu andei com a minha esposa no bairro Sarandi, onde as casas da família dela foram destruídas, é um bairro que moram mais de 50 mil pessoas, e é trágico. Você de repente sai de uma avenida que está razoavelmente protegida, a Avenida Cis Brasil, onde a água chegou à margem dela, mas não entrou, e você entra no bairro e de repente você vê pessoas com água pelo pescoço caminhando. E aí você para na margem numa rua, não entra mais nessa rua. E eu fui inclusive por lugares paralelos, porque conheço o bairro, que não é permitida entrada. É trágico. Você olha assim para a rua e você vê um mar. Você vê casas que não vê mais as casas. Um silêncio absoluto, onde havia vida, onde havia pessoas caminhando nas ruas. É cruel. E aí eu falo de um outro fator, que é também a incúria, é a prepotência, é a politicália, é a incompetência de governantes, que aqui em Porto Alegre deixaram as comportas enferrujarem, deteriorarem. As 6 ou 8 comportas no chamado Muro da Mauá, que separa o lago do centro histórico de Porto Alegre. Essas comportas não contiveram a água. As bombas que deveriam bombear a água que entrava de volta ao Guaíba estão quebradas, estão queimadas. Manutenção não foi feita nesses últimos anos. É tudo uma questão de negligência nesse país em todos os setores. É impressionante. Um amigo meu me contava ontem, o Sérgio Quintanilha, que ele pousou em Brasília com um avião da TAM com um motor só. Olha, meu amigo, isso é um risco mortal. Se sabe que tudo bem, um avião funciona só com motor, um Boeing 737-800 funciona, mas é um perigo total. O avião já não tem o equilíbrio que tem com os 2 motores. E se houvesse uma falha no outro motor também, morreria todo mundo. O Quintanilha fez um live, eu vi que ele estava plenamente assustado com o episódio que tinha acabado o efeito posterior do susto que todos passaram. Quer dizer, companhias aéreas também sucateadas. É um país com nível de sucateamento em toda a sua infraestrutura impressionante. E aí esse sucateamento tem agora como efeito colateral uma cidade que está completamente invadida pelo... Eu acredito que Porto Alegre esteja em 70%, 80% debaixo das águas. E essas águas não estão recedindo, não estão voltando. Pelo contrário, o Lago Guaíba está aumentando cada vez mais, elevando seus níveis, porque ele recebe todo o fluxo de rios da Serra Gaúcha, do interior do estado, que acabam desaguando aqui no Lago Guaíba. E o Lago Guaíba joga essa água na Lagoa dos Patos, e a Lagoa dos Patos joga o excesso de água no mar. Só que os ventos contrários, vento sul, também não está permitindo que essa água seja escoada. Amigos, não é fácil, viu? O desgaste emocional diante de tudo isso é enorme.
é terrível e eu espero que Deus ajude, que o tempo hoje ficou bom, tem sol, muito frio, que esse frio permaneça, que o sol permaneça, que aí nós teremos talvez uma pequena luz no fim de um túnel para lá de escuro. Até o próximo. E acabou-se o que era doce. Agradecer ao nosso publicitário Cielito Rebelato Júnior, que tem sofrido muito aí com as enchentes, como o nosso querido Renato Rossi. Suas famílias foram diretamente atingidas por essa catástrofe no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre. Agradecer ao Ricardo Egg, o nosso tudo nesse programa, é diretor, é produtor. Obrigado por tudo, meu querido Ricardo Egg. E o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, o nosso agradecimento. E para você, nosso ouvinte, avise, ligue para a tia do Zap, ligue para os seus amigos e inimigos e informe que o Bichos Tagarelas está diariamente no YouTube, nas suas redes sociais. Queremos suas críticas, queremos seus elogios, queremos você junto com a gente. Forte abraço e até amanhã. Amanhã, o dia do sextou, o dia que teremos Leila Rosa, a nossa musicoterapeuta. Estamos aqui com o querido Caramelo, o símbolo nacional. Símbolo nacional, o artista. Vai lá, olha lá para a câmera, Caramelo, olha lá. Bichos Tagarelas, nós voltamos em breve, né? Tchau, tchau.